Bom, então, boa noite, vereadora Helena, boa noite, vereadora Rene, boa noite aos demais vereadores. É o senhor que faz presente aqui, boa noite, funcionário da casa. Em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, eu declaro a 23ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Peço à primeira secretária, ao vereador Pastor Marlon, que faça a leitura do texto bíblico. Senhor presidente, o texto bíblico é o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bom, vamos pedir à primeira secretária que faça a leitura da ata, do dia 7 de junho de 2022. Ata da 22ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 7 dias do mês de junho do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 22ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. No horário excepcional de 20 horas, de modo a viabilizar a transmissão radiofônica da sessão, uma vez que, para prevenir aglomerações, as reuniões têm sido realizadas com um número reduzido de público. A sessão foi presidida pelo vice-presidente, o vereador João Vitor Soares. Além do presidente dos trabalhos, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Basto Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Corrêa da Silva, Marlone Dias Bernardes, Renata Novaes de Freitas e Vitor Hugo Martins Afros de Torres. Estava ausente, com falta justificada, o vereador e presidente da Casa Eliomar Betoldo de Siqueira. Verificando a existência de quórum, o presidente dos trabalhos declarou aberta a sessão e pediu à vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura de um salmo bíblico. Dando continuidade, o presidente dos trabalhos pediu à primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Helena Gomes, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 6 de junho. Após a leitura, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência, o presidente dos trabalhos anunciou a fase dos expedientes do Executivo, momento em que foram apresentados os seguintes documentos. Ofício Gabinete número 220/2020, em resposta ao requerimento RF 009/2022. Ofício Gabinete número 222/2022, em resposta à indicação MC 09/2022. E não havendo mais nenhum expediente do Executivo para ser apresentado, passou-se então a fase dos expedientes dos vereadores. Momento em que foram apresentados os seguintes documentos. Requerimento HG 005/2022, de iniciativa da vereadora Helena Gomes, solicitando ao prefeito municipal que informe o andamento do processo licitatório para aquisição de materiais odontológicos. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento MC 011/2022, de iniciativa do vereador Marconei Corrêa, solicitando informações acerca da reabertura semanal do posto. Do requerimento foi levado do posto de saúde da cidade da Fraternidade. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento MC 012/2022, de iniciativa do vereador Marconei Corrêa, solicitando ao prefeito que envie um relatório de execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE,
no período de janeiro de 2021 até o presente data, contendo cópia das chamadas públicas realizadas, instituições participantes e valores repassados. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Indicação a L 007/2022, de iniciativa do vereador André Luiz, sugerindo ao prefeito municipal que determine aos escalões competentes de sua administração que sejam realizados os estudos necessários com vistas a criar um retorno após a entrada do Colégio Estadual Moisés Nunes Bandeira. Após as discussões, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Ofício MC 011/2022, de iniciativa do vereador Marconei Correia, endereçada ao presidente da Goinfra, solicitando providências urgentes na recém-criada GO 575, estrada que dá acesso ao Parque Estadual Água do Paraíso, bem como aos assentamentos Silvio Rodrigues e Ezusa. E não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, o presidente dos trabalhos deu sequência anunciando a fase dos expedientes de terceiro. Momento onde foi lido o pedido da senhora Priscila Marília Martins, solicitando participação na tribuna livre da sessão ordinária do dia 8 de junho de 2022, para falar sobre o PL 010/2022, que trata do Conselho dos Direitos das Mulheres. E não havendo nenhum expediente de terceiro para ser apreciado, passou-se os informes da presidência. E não havendo nenhum informe, passou-se a fase da tribuna dos vereadores. O primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Marlone Bernardes, que após as suas considerações inicial, se dirigiu ao vereador e líder do governo, Agenor Bastos, para pedir que fizesse as gestões necessárias junto ao Poder Executivo a fim de atender diversas demandas do município. Parabenizou a vereadora Helena Gomes pelo expediente apresentado. Questionou a falta de medicamento na farmácia básica do Hospital Municipal e finalizou informando que fará um expediente ao Poder Executivo pedindo esclarecimento sobre a problemática. O vereador Marconei Correia usou o espaço da tribuna para comentar o ofício MC 011/2022, apresentado na fase dos expedientes dos vereadores. A vereadora Renata Freitas convidou a todos os interessados a participarem do mutirão de plantio, podas e harmonização da Praça da Biblioteca, no dia 8 de junho, às 9 e às 12. O vereador Agenor Bastos fez esclarecimento quanto ao projeto da database, informou que o projeto ainda não chegou à Câmara e que ainda não obteve resposta do Poder Executivo sobre a previsão de envio, reforçando a chegada do recesso legislativo. O vereador André Luiz comentou uma resposta do Poder Executivo ao requerimento solicitando informações sobre a atualização do censo populacional no município. Comentou ainda o questionamento de um servidor da saúde sobre a demora na votação do projeto da database, reforçando a fala do vereador Agenor sobre o atraso em envio do projeto para a Câmara. A vereadora Helena Gomes comentou o vídeo encaminhado por munícipes que residem na rua Virgílio Barbosa, mostrando o estado intransitável da via. Perguntou ao vereador e líder do governo, Agenor Bastos, sobre informações da retomada da operação Tapa Buraco, afirmando que enviará um expediente ao Poder Executivo, buscando esclarecimento sobre o assunto. Em resposta à pergunta da vereadora Helena Gomes, o vereador Agenor Bastos informou que tinha a última notícia que recebeu. Foi que a empresa responsável pela operação Tapa Buraco precisou voltar a Niquelândia para fazer o serviço executado naquela cidade, antes de iniciar os trabalhos no município. A vereadora Helena Gomes deu continuidade à sua fala, reforçando que o momento de finalizar as operações é antes do período chuvoso. Pediu esclarecimento sobre a campanha feita pela Câmara através de iniciativa do vereador André Luiz para executar a operação Tapa Buraco nas ruas da cidade. Informou que, na ausência de respostas, encaminhará expediente ao Poder Executivo solicitando esclarecimento.
Em parte concedido pela vereadora Helena Gomes, o vereador André Luiz informou que o arrecadado foi de 15 mil durante a campanha e que o dinheiro se encontra na conta da empresa fornecedora da massa asfáltica. Dessa forma, o material já está à disposição da Prefeitura. Em seguida, o vereador Vitor Hugo comentou que, durante a última visita feita à Goinfra, foi informado de que a empresa contratada pela Prefeitura não executaria mais o serviço devido a problemas em municípios e que a falha não foi no material fornecido por outra empresa. E não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se a fase da ordem do dia, momento em que deu-se início à segunda discussão e votação dos seguintes documentos: Projeto de Lei Ordinária PL 008/2022, o qual dispõe sobre a criação da Semana da Agricultura Familiar no município de Alto Paraíso de Goiás. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária PL 010/2022, o qual dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Direito das Mulheres, bem como o Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária PL 013/2022, o qual declara de utilidade pública ao Instituto Caminho do Meio Alto Paraíso de Goiás. Após as discussões, o projeto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum documento escrito na ordem do dia, passou-se à fase da tribuna livre. E não havendo nenhum inscrito na tribuna livre, e não havendo nenhum assunto a ser tratado, o presidente dos trabalhos deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 8 de junho de 2022. Nas dependências da Câmara, no horário excepcional de 20 horas, tendo como ordem do dia a terceira e última discussão e votação do PL 008/2022, PL 010/2022 e PL 013/2022. Para constar-se, lavrou a presente ata, que lida e achada, vai impressa em 4 folhas com timbre da Câmara, numerada sequencialmente de 001 até 004 e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Bom, tem algum vereador que gostaria que fizesse correção na ata? Vereador Andrezinho, com a palavra. Senhor presidente, durante as explicações pessoais eu corrigi o valor que eu tinha citado com relação à campanha da massa asfáltica. Eu gostaria que citasse na ata. Mas algum vereador gostaria de falar a respeito da ata? Você tem que fazer alguma correção ou não? Bom, então acho que nós podemos aprovar ela com as correções que vão ser feitas. Né? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Genô? A favor, presidente. Então a ata foi aprovada por 7 votos a favor e uma ausência justificada do presidente da Casa. Bom, expediente do Executivo Municipal tem um projeto de lei ordinário PL 020/2022 de iniciativa do Poder Executivo. Esse projeto de lei vai ser feita a leitura, mas as cópias vai ser distribuídas só amanhã, viu? Só para conhecimento dos vereadores. Peço à primeira secretária que faça a leitura. Projeto de Lei 020/2022, de 3 de junho de 2022. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de rateio com o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico e Ambiental Nordeste Goiano, Cisbango, e da outras providências. Marcos Adilson Rinco, Prefeito Municipal de Alto Paraíso de Goiás. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e associou na seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar contrato de rateio com Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico e Ambiental Nordeste Goiano, Cisbango. Artigo 2º. O repasse
financeiro será de R$ 21.816, de forma parcelada até o fim do exercício financeiro de 2022 e ocorrerá por dotação orçamentária própria. Parágrafo único. O valor do repasse será utilizado para o custeio do consórcio e execução de sua finalidade. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, Alto Paraíso de Goiás, 3 dias do mês de junho do ano de 2022. Justificativo. Em 2/6 de 2020 foi publicada a Lei Municipal número 1028/2020, que autorizou o Poder Executivo local a participar do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico e Ambiental do Nordeste Goiano, CISBANGO. O CISBANGO tem por objetivo a doação de medidas que proporcionem o desenvolvimento regional nas áreas de gerenciamento de resíduos sólidos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, limpeza de vias públicas, licenciamento ambiental e demais ações que guardem relação com o saneamento básico e com a proteção do meio ambiente. Conforme apresentado acima, os objetivos do consórcio refletem diretamente sobre problemas que assombram o município a longo período, e a decisão ao CISBANGO vem ao encontro dessa demanda histórica na busca por encontrar soluções palpáveis. De acordo com a Lei Municipal 1028/2020, em seu artigo 7º, é obrigatório que quaisquer obrigações, contratos, aumentos de remuneração dos servidores do consórcio, normas adicionais, programas, rateios, durante outros regulamentos, dependem da expressa autorização da Câmara Municipal por meio de voto favorável da maioria absoluta dos seus membros da Casa. Por esta razão, faz-se necessário o envio de propositura de lei para que o Legislativo Municipal tome conhecimento do tema que é de absoluta importância e assim o município possa realizar o repasse financeiro para o desenvolvimento dos objetivos do CISBAN. Para essas significativas razões, submeto à apreciação o presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal, Alto Paraíso de Goiás, aos 3 dias do mês de junho do ano de 2022. Marcos Adilson Rincon, Prefeito Municipal. Quando o Poder Executivo era esse projeto de lei, agora vamos ao expediente dos vereadores. Tem um projeto de lei complementar PLC 008/2022, de iniciativa do vereador Marconei. Quero pedir a Rene que faça a leitura. Projeto de lei complementar, número PLC 08 de 2022. O vereador Marconei Correia da Silva, no uso das suas atribuições legais e consoante o que lhe faculta a lei orgânica, com apoio parlamentar e legislativo do vereador André Luiz Rodrigues dos Santos e das vereadoras Helena Maria da Conceição Gomes e Renata Novaes de Freitas, apresenta o seguinte projeto de lei complementar. Altera a redação do caput do artigo 218 da Lei Complementar 31 de 2019, Código Tributário do Município, acrescenta-lhe novos dispositivos, revoga a Lei Complementar número 42 de 2022 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Alto Paraíso de Goiás faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Esta lei atualiza a legislação do Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 31 de 2019, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 218. A taxa de coleta de resíduos sólidos, em função da natureza do serviço, terá valores regulamentados e estabelecidos em decreto. Parágrafo 1º. Para alcançar o benefício de isenção da taxa de coleta de resíduos sólidos, o contribuinte deverá atender a pelo menos um dos seguintes requisitos. Inciso 1º. Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico. 2º.
o contribuinte possuidor de um único imóvel de uso exclusivo para sua moradia e de sua família, e cuja renda per capita do grupo familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo, desde que proveniente do trabalho assalariado ou pago pela Previdência Social devidamente comprovado. Parágrafo 2º. O decreto de que trata o caput deverá ser precedido de discussão com a sociedade por meio de um comitê deliberativo especialmente criado para este fim, constituído por 5 membros titulares, sendo acompanhados dos seus respectivos suplentes, composto da seguinte forma: um representante do Poder Executivo, um representante do Poder Legislativo, um representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, um representante do segmento empresarial do comércio local, um representante de entidades de moradores do município. Parágrafo 3º. O teto para regulamentar e estabelecer valores para a taxa de coleta de resíduos sólidos obedecerá ao que vai disposto no anexo 1 da presente lei. Parágrafo 4º. Os valores constantes desta lei serão reajustados anualmente pelo índice INPC-IBGE, sendo o período considerado contado a partir da data de publicação do decreto em vigor. Parágrafo 5º. A receita de que trata esta lei, conforme previsão legal, deve ser utilizada exclusivamente na manutenção do saneamento básico, coleta e destinação correta dos resíduos sólidos produzidos no município de Alto Paraíso de Goiás. Artigo 2º. Fica revogada na íntegra a Lei Complementar Municipal número 42 de 2022. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Paraíso de Goiás, Marcos Adilson Rinco, Prefeito Municipal, Vereador Marconei Correia da Silva. Anexo 1º. O teto estabelecido para estabelecer valores para a taxa de coleta de resíduos sólidos é da ordem de R$ 50 por metro quadrado de área construída para imóveis residenciais. Eu falei 50 metros, né? Centavos, desculpa. 50 centavos. 60 centavos por metro quadrado de área construída para imóveis mistos, residenciais e comerciais. 70 centavos por metro quadrado de área construída para imóveis comerciais do tipo 1, 80 centavos por metro quadrado de área construída para imóveis comerciais do tipo 2, 90 centavos por metro quadrado de área construída para imóveis industriais. Comercial tipo 1, produtos e serviços, lojas em geral, que produzem até 100 quilos de resíduo por dia. Comercial tipo 2, consumo, bares, restaurantes, pousadas, hotéis e outros estabelecimentos comerciais que produzem acima de 100 kg de resíduo por dia. Lê a justificativa? Justificativa. O presente projeto de lei complementar, PLC, do qual trata a presente lei, que altera o Código Tributário, construído pelas vereadoras Renata Novaes de Freitas, Helena Maria Gomes e os vereadores André Luiz Rodrigues e Marconei Correia da Silva, se faz necessário devido ao entendimento legislativo de que a atual redação do tema possui relevantes melhorias a serem feitas, considerando a necessidade iminente da implantação da taxa de coleta de lixo imposta pelo Marco Legal do Saneamento Básico, número 14.026 de 2020, no trecho que se segue. Artigo 35, parágrafo 2º. A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 meses de vigência desta lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento pelo titular do serviço, no disposto do artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação, no caso de eventual descumprimento. Hoje, o município de Alto Paraíso conta com centenas de famílias que passam por dificuldades financeiras, devido à forte crise que abalou a região, notoriamente movimentada pelo turismo, que sofreu grande queda devido à pandemia do Covid-19. Diante disso, vimos a necessidade de adequar o presente projeto para ampliar a isenção,
considerando isentas todas as famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal para programas sociais, famílias essas que são reconhecidamente vulneráveis. Mais de 40% do rendimento mensal médio do brasileiro é direcionado para o pagamento de impostos, sendo o Brasil o país com menor taxa de retorno do mundo, ou seja, grande parte do que se paga de impostos não é revertido em melhorias na qualidade de vida da população. A doravante denominada taxa do lixo não resolve sozinha o problema do saneamento básico no município, mas deixará ao Executivo reforço orçamentário para complementar uma política de saneamento básico mais efetiva e que atenda satisfatoriamente toda a população. Além disso, conforme o orçamento dos últimos anos, vemos um crescente aumento de receita tributária, que dá também condições de se implantar um melhor serviço de saneamento, bem como acabar com as piscinas de dejetos presentes no atual lixão e dar melhor destinação aos resíduos sólidos no município, reduzindo assim a poluição das cabeceiras dos dois principais rios do município, Rio dos Couros e Rio Preto. Dentre as alterações propostas está a inclusão de organização de moradores no Conselho Deliberativo de que trata o parágrafo 3º, dando assim mais legitimidade e propiciando maior participação social na definição do valor da taxa, que, conforme apresentado no anexo 1, seguirá padrão de cobrança proporcional à geração de lixo estimada no imóvel, estabelecendo o teto máximo para cada segmento. Diante disso, apresentamos a presente propositura para apreciação dos nobres pares, salientando a relevância da matéria e a certeza da melhoria da qualidade de vida da população com a aprovação da matéria. Vereador Marconei Correia da Silva. Bom, esse projeto de lei é igual ao próximo que deu entrada na casa, as cópias vai ser distribuída amanhã para as comissões. Eu quero pedir à primeira secretária que faça a leitura de um requerimento MB 04/2022. Excelentíssimo senhor vereador Elmar Bertoldi Siqueira, senhor presidente, após ouvir relatos de vários munícipes e usuários da farmácia básica que funciona no prédio do Hospital Municipal Gumercino Barbosa, no que diz respeito aos medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde, o vereador que este subscreve em conformidade com o texto regimental e vigente depois de se ouvir o plenário desta Casa, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre o motivo da ausência de medicamentos na farmácia, bem como sobre o andamento do processo licitatório para aquisição de medicamentos, a fim de atender ao público que necessita dos serviços. Sala das Sessões, em 8 de junho de 2022. Vereador Marlone Dias Bernardes. Com preferência da palavra, o vereador Pastor Marlone. Senhor presidente, boa noite. Meus cumprimentos aos demais vereadores, vereadoras, funcionários da casa, nosso público aqui presente. Senhor presidente, eu quero pedir, ontem foi falada a minha fala sobre essa necessidade e queria pedir o apoio dos 9 vereadores que votem a favor dessa matéria. Só através de requerimento a gente vai poder entender por que essa ausência dos remédios que é tão importante para aqueles que realmente precisam. Conto com o voto aqui dos colegas. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereadora Rene, com a palavra. Boa noite a todos e a todas, ouvintes da Rádio Paraíso FM, as pessoas aqui presentes na casa, meus nobres pares, colegas e os funcionários. Queria parabenizar o vereador Pastor Marlone pelo seu requerimento. Eu sofri na pele essa problemática. Fui à farmácia solicitar um remédio, não tinha, me pediram para voltar depois de uma semana, voltei, continuava sem, me pediram para voltar 10 dias depois, voltei e adivinha o resultado, continuava sem. Então, se eu estou passando por esse problema que tenho, graças a Deus, condições financeiras para ir numa farmácia e adquirir esse medicamento, imaginem as pessoas do nosso município que não têm condições e não têm alternativas para conseguirem esses medicamentos. E eu não fui a única. O atendente, esqueci o nome dele agora, foi super atencioso, mas ele relatou que estava faltando muitos medicamentos no município. E tinha uma questão com relação à licitação
não sei se estava atrasada ou se não tinha sido enviada. Então, tem uma questão administrativa interna que está brecando a aquisição desses medicamentos. Então, parabenizo e também gostaria muito de escutar a resposta do Executivo com relação a essa matéria. Mais algum vereador? Vereador Andrezinho, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadores e vereadoras, aos funcionários da casa, aos nossos ouvintes, ao público que se faz presente aqui na nossa Casa de Lei. Só dizer, vereador Pastor Marlone, que é muito importante esse requerimento. No final do ano passado, eu fui procurado por algumas pessoas relatando que estava em falta de pirona. Então, assim, a gente entende que, pelo menos eu entendo que dipirona é um remédio básico. De forma alguma é inadmissível faltar na farmácia de um hospital. E só dizer, vereador, que eu já estou estudando um projeto de lei, já está em fase final, para a gente tornar público a listagem de medicamentos aqui no nosso município, para exatamente acabar com essa falta de informação. Obrigado e boa noite. Vereadora Helena, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, munícipes aqui presentes, ouvintes da Paraíso, servidores. Senhor presidente, eu só quero aqui também parabenizar o vereador Marlone por esse requerimento, porque parece que é geral, né? Tanto faz medicamento na farmácia, materiais odontológicos. Então, a gente tem que saber essas informações porque é o nosso papel. É o povo que vem nos procurar e a gente tem que dar informação. E é adquirindo informações através de documentação e fiscalização, né? Eu gosto sempre de fazer o seguinte: quando eu sou abordada, eu peço o documento e vou no local observar, né? Então, é importante, muito importante esse requerimento e pode contar com o meu voto. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito do requerimento? Não temos como voto o vereador Genô. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Pastor Marlone. A favor, senhor presidente. Então o requerimento foi aprovado por 7 votos a favor e uma ausência justificada do presidente da casa. Bom, eu quero dar boa noite às pessoas que chegou depois da abertura da sessão e que seja bem-vinda a essa Casa de Lei. Bom, quero pedir à primeira secretária que faça a leitura do requerimento HG 06/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldi Siqueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, após receber um vídeo feito por moradores da rua Virgílio Rodrigues e após passar no local indicado, pude constatar a situação precária da via. Sendo assim, a vereadora que este subscreve em conformidade com o texto regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta casa, requer ao excelentíssimo senhor prefeito que informe o motivo da paralisação e da operação tapa-buraco na região, bem como uma previsão para solucionar problemas dos moradores e dos munícipes que precisam acessar a rua para chegar ao seu destino. Sala das Sessões, em 8 de junho de 2022. Com preferência da palavra ao autor da matéria. Senhor presidente, eu havia falado sobre isso aqui ontem, sobre a operação tapa-buraco. Embora ouvimos algum esclarecimento do nosso líder de governo, mas é importante a gente ter esses documentos impressos, né, porque nós temos que prestar conta ao povo que nos procura, e essa é uma forma de você estar falando que, às vezes, a gente ouve até alguns comentários que o vereador não está fiscalizando. Estamos sim, estamos fiscalizando, e essa aqui é uma forma da gente estar mostrando que a gente está atrás para verificar como está o andamento das coisas. Então, peço aos senhores que aprove esse requerimento para a gente ter mais informações por escrito de como anda a situação da operação tapa-buraco. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de falar? Vereadora Rene, com a palavra. Gostaria de parabenizar a vereadora Helena por esse requerimento e fazer um apelo para o Executivo não só tapar os buracos dos lugares principais, onde as pessoas passam com frequência, né? Hoje, dirigindo meu carro pela cidade, caí num buraco, que eu sei lá o nome da parte que fica embaixo do meu carro, mas começou a fazer barulho. Então, assim, eu quero saber se a Prefeitura vai se responsabilizar pelos danos que estão sendo causados nos carros de todos os moradores aqui da cidade. Porque não são só as ruas principais, né? A Rua das Nascentes está esburacada do começo ao fim.
Eu já enviei inúmeras indicações aqui para arrumarem trechos de ruas, não só com asfalto, mas as ruas de terra também, que já estão formando-se vossorocas na cidade. Eu tirei uma foto que uma amiga minha entrou nessa mini vossoroca e já está até o joelho. Aí, se o carro cai lá dentro, de quem que é a responsabilidade, né? Então, parabenizo a vereadora Helena por esse requerimento, vereadora? Por esse requerimento e peço agilidade ao Executivo para responder o porquê, né, desse atraso e também com relação às outras ruas esburacadas da nossa cidade. Mais algum vereador gostaria de falar sobre o requerimento? Vereador Pastor Marlone, com a palavra. Senhor presidente, quero parabenizar a nova vereadora. Isso é muito importante, a gente, até porque é notório, está à vista o que está acontecendo, né? Pode contar com o meu voto aí, que eu voto a favor. Mais algum outro vereador gostaria de falar sobre o requerimento? Bom, não querendo, vou falar, vereadora, nós aqui não só cobra, como cada um dos vereadores que doou 1 tonelada de massa asfalto, né, para tampa-buraco também, né? Então mostra que nós está empenhado a resolver o problema. Bom, quero pedir a primeira votação no voteiro. Como vota o vereador Pastor Marlone? A favor, senhor presidente. O vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Agenor? A favor. Bom, então o requerimento da Helena foi aprovado por 7 votos a favor e uma ausência justificada do presidente da casa. Quero pedir à primeira secretária que faça a leitura do requerimento VH 02/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldo Siqueira, senhor presidente, tendo em vista questionamentos de moradores do assentamento Ezusa quanto à ausência de campanha de vacinação na região, e preocupado com o aumento dos casos da Covid-19 no município e no país, o vereador que este subscreve em conformidade com o texto regimental e vigente, e depois de se ouvir em plenário desta casa, requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que esclareça acerca da veracidade dos questionamentos, uma vez que as informações de que na localidade diversas crianças, jovens e idosos que não tomaram nem mesmo a primeira dose da vacina Covid-19. Sala das Sessões, em 8 de junho de 2022. Vereador Vitor Hugo Martins Afros de Torres. Preferência da palavra o vereador, autor da matéria. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, vereadora Helena, vereadora Rene, e ao nosso público e aos ouvintes da Paraíso FM. Sim, presidente, eu hoje recebi uma ligação da comunidade pessoal da Ezusa, me informando que depois que o prefeito Marcos Rinco assumiu a direção da prefeitura, nunca foi um agente de saúde na região da Ezusa. E sim, o Silvio Rodrigues já teve várias vezes, mas nem visitar um agente de saúde na Ezusa nunca teve. E lá tem várias crianças que também nasceu não tomaram a vacina das crianças. Da Covid não teve nenhuma vacina ainda, ninguém. Infelizmente é a notícia que eu tive de lá. E gostaria aí também do nosso prefeito aí que se cobrasse, né, da nova secretária de saúde, que mudasse isso aí. E hoje também, acrescentando, tive uma situação triste no hospital. Vi uma paciente de 56 anos com 3 horas e 10 minutos na fila para fazer uma ficha. Eu acompanhei e vi, foi uma tristeza. Está um caso de nossa saúde, que tome as providências o mais rápido possível. Obrigado. Algum outro vereador gostaria de falar a respeito disso? Vereador Pastor Marlone, com a palavra. Senhor presidente, quero parabenizar o novo vereador. Parabéns pela estar acompanhando, né, essa função do vereador. O vereador, ele representa o município e Vossa Excelência muito bem ali, preocupado com o atendimento que é justo e necessário para a comunidade. Conte com o meu voto. Mais algum vereador gostaria de... Vereador Marconei, com a palavra. Primeiro, parabenizar o vereador pela indicação, né? E dizer que esse problema dos agentes de saúde, foi levantado também ano passado, né? E a gente viu que tem muitos agentes que só estão recebendo salário, não estão fazendo as visitas. Então, até seria uma demanda da casa
pedir isso para a Secretaria de Saúde, quem são essas agentes, relatório de trabalho delas, para a gente estar acompanhando e saber se o investimento está valendo a pena, se a comunidade está sendo atendida. Parabéns, vereador. Mais algum outro vereador gostaria de falar? Se não tiver, como vota vereador Genô? A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Pastor Marlone. A favor, senhor presidente. Bom, então o requerimento do vereador Gugu foi aprovado por 7 votos a favor e uma ausência justificada do presidente da casa. Quero pedir à primeira secretária que faça a leitura de um ofício MB 004/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldi Siqueira. Senhor presidente, sirvo-me do presente para oficializar junto a vossa senhoria e dignos pares membro da mesa diretora desta Casa de Leis o meu pedido de desligamento como membro representante da Câmara Municipal junto aos seguintes órgãos: Conselho Municipal de Previdência Social, Comissão de Avaliação de Bens e Imóveis. Após muito refletir, cheguei à conclusão de que, além de motivadores de ordem pessoal, também encontrei motivos de sair em atenção ao devido zelo para com os princípios da impessoalidade e da segregação de funções, uma vez que, parlamentarmente, desempenhado funções de análise na relatoria nas comissões permanentes da Câmara Municipal. Muita alegria e honra me trouxe a destinação de, durante longo espaço de tempo, servir a esta casa na qualidade de representante da Câmara nesses conceituados órgãos municipais. Agradeço a confiança de Vossa Excelência e aos demais nobres pares vereadores que depositaram em mim durante este período. E nestes termos peço e aguardo deferimento ao requerido. Vereador Marlone Dias Bernardes. Bom, então vamos. Expediente de terceiro não temos. Informe da presidência. Hoje teremos a tribuna livre com a participação da Priscila Marília Martins, hoje na tribuna livre. Tribuna dos vereadores. Algum vereador gostaria de... Vereador Pastor Marlone, com a palavra. Senhor presidente, não tem mais um ofício, não, da minha autoria, não? Foi só um, né? Não, foi só 2. Parece que tem um terceiro ofício. Aqui tem só um. Então, vereador Marconei com a palavra. Bom, boa noite novamente a todos os colegas vereadores, vereadoras. Boa noite ao público presente. Boa noite aos ouvintes da Paraíso FM e aos funcionários da casa. Bom, como não foi disponibilizado tempo no projeto, na leitura do projeto, eu vou explicar aqui algumas coisas sobre esse projeto que entrou na casa hoje. Infelizmente, o nosso regimento não permite a assinatura como autores de vários vereadores, né? Mas esse projeto foi uma construção coletiva dos vereadores que foram mencionados na justificativa, né? Vereadora Helena, vereadora Rene, vereador André e eu. Então, esse projeto partiu de uma necessidade que a gente viu, né, de adequar, de melhorar o projeto que foi aprovado no início do ano, né? A gente percebeu que tinha algumas falhas no projeto, né, que, a exemplo disso, a questão da isenção, né? A isenção, ela, mesmo com a forma que foi colocada, ela ainda previa cobrança para algumas pessoas que têm a faixa de renda inferior, né, que não teriam condições realmente de pagar, até pela situação que a gente vive no país atualmente, né, e particularmente no município, que tem um custo de vida muito alto. Então, tem pessoas que fecham o mês no vermelho. Realmente, muitas pessoas, como foi até mencionado pelo vereador André aqui, na consulta que foi feita na Secretaria de Assistência Social. Então, uma das modificações
é isentar todos os inscritos no CAD único, né, que são pessoas que estão nessa faixa. Outra modificação foi a questão do conselho comunitário, né, ele ser deliberativo, não consultivo, para que não haja uma decisão unilateral do executivo, né? Então, o conselho ele vai ser deliberativo quanto ao valor. Além dessa modificação, também foi incluso no conselho, para haver mais participação social, uma entidade de moradores, né, que não havia no projeto anterior. E, além disso, foi trocado os nomes, né, porque no projeto anterior mencionava algumas organizações para terem a cadeira no conselho, né, e para esse novo projeto a gente colocou segmentos e não organizações, porque a organização ela existe hoje, pode ser que amanhã haja algum problema, né, alguma definição ali dos sócios que encerrou as atividades da organização. Aí o projeto fica prejudicado. Agora, segmento não. O segmento ele pode ser preenchido por várias organizações. Então, essas foram algumas das modificações, né? Infelizmente, essa lei 14.026, ela obriga o município a instituir a cobrança, né? Não é uma vontade dos vereadores, né? Mas a gente vê que realmente é necessário ter esse projeto em tramitação. Sobre o Cisbango, esse projeto que acabou de entrar também da Prefeitura, eu não percebi na leitura, mas uma importante função do Cisbango, que tem sido discutida há vários anos, é a implantação do SIM, que é o Selo de Inspeção Municipal. Não vi, mas se não tiver, a gente pode propor uma emenda para incluir. O SIM ele é muito importante porque ele vai regulamentar a produção agrícola dos agricultores familiares. Ou seja, todos os produtos, nesse caso de origem animal, vão ser licenciados. Então, o consumidor vai ter uma garantia de sanidade daquele produto que está sendo consumido na cidade. E estando esse sim dentro do Cisbango, o produtor não só vai poder vender aqui em Alto Paraíso, mas em todos os municípios que compõem o consórcio. Além desse benefício, existe também a possibilidade de uma contratação de um profissional que vai atender todos os municípios do consórcio, e não somente Alto Paraíso. Então, em vez de Alto Paraíso contratar um profissional, um técnico que vai dar assistência técnica e vai orientar os produtores, vai ser um único profissional para atender todos os municípios, assim rateando o pagamento desse salário, o que diminui o custo, né? Sobre outro assunto é a sinalização das vias, né? Eu recebi muitas reclamações também hoje, né? Pessoas achando que foram multadas, foram paradas, né? Mas, segundo informações do Executivo, essa abordagem é de caráter orientativo, né? Para a gente entender, né? Onde é que foram essas modificações, porque quem está acostumado a passar nas ruas não presta muita atenção nas placas. Mas essas abordagens foram todas orientativas, né? Para que a gente tenha um melhor trânsito aí na cidade, que nesses locais chegavam a ficar intransitáveis em algumas épocas do ano. Então, com certeza, quando já haver o costume, né, vai melhorar com certeza o trânsito. Outro assunto que ontem foi o Dia Mundial das Corridas de Rua, né? Eu sou um corredor, né? E por isso eu decidi falar um pouco sobre esse tema aqui na tribuna, porque tem muitas outras pessoas na cidade que também praticam esse esporte. E até pouco tempo atrás, Alto Paraíso era uma cidade que não tinha outro esporte além de futebol, né? Então, agora as corridas de rua estão começando a serem propostas aqui na cidade. No aniversário de Cavalcante, o Executivo fez uma corrida de rua. No aniversário de Teresina também, né? E aqui em Alto Paraíso já tem 3 corridas programadas. E como a cidade é essencialmente turística, essas corridas, esses eventos, eles trazem muitas pessoas de fora e fortalecem a economia, né? Cada corrida dessa, a estimativa é que venham 300 corredores.
Então, pessoas de São Paulo, de várias cidades do país. E eu quero deixar aqui destaque para uma corrida, que é uma corrida que será organizada pela Olímpicos, uma marca internacional, né, que escolheu Alto Paraíso para sediar essa corrida, que vai ocorrer no dia 8 de agosto. Então, é só a título de informação, né, e parabenizar aí os atletas da Chapada que durante vários meses vêm representando aí a Chapada em corridas em várias partes do estado. Obrigado. Mais algum vereador? Algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Pastor Marlone com a palavra. Senhor presidente, antes de usar aqui da tribuna, eu queria pedir Vossa Excelência que permitisse que fosse lido em plenário, na íntegra, o ofício MB 03-2022. Eu peço à primeira secretária que faça a leitura. Ofício MB 03/2022. Excelentíssima Senhora Deputada Magda Mofato. Assunto: necessidade urgente de um promotor permanente atuante residindo na comarca de Alto Paraíso de Goiás. Alto Paraíso de Goiás, 8 de junho de 2022. Prezada Senhora Deputada, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência seus valiosos préstimos no sentido de fazer as gestões necessárias para que seja nomeado um promotor permanente para atuar e residir a comarca de Alto Paraíso de Goiás. Até o ano de 2020, o Ministério Público vinha tendo uma excelente atuação em nosso município, sendo o promotor, à época, atuava e residia na comarca de Alto Paraíso. Com a posterior troca do outro, o município passou a ser atendido apenas por promotores correspondentes que não estão atendendo à demanda do município. Temos notícia de muitas demandas sem andamento, o que não ocorria quando tínhamos um promotor permanente residindo na comarca. E as denúncias e as representações sem resposta crescem a cada dia. Em pouco tempo, o acúmulo de demandas tornará inviável o atendimento dos atrasos pelo Ministério Público, e que causaria enormes prejuízo e malefício para a nossa cidade, que já está sofrendo bastante com isso. Eis que o afrouxamento da fiscalização dos atos ilícitos da nossa cidade, devido à ausência do Ministério Público, já é de conhecimento dos contravetores e oportunistas de nosso município. Ressaltamos que não temos nenhum desapreço pelo atual promotor correspondente e nem pelo anterior, que sabemos que tem muitas outras demandas e justamente por isso não dispõe de tempo livre e infraestrutura logística para atender todas as demandas urgentes do município de Alto Paraíso de Goiás, mas que dependemos da presença de um promotor atuante e residente aqui em Alto Paraíso, para coibir os ilícitos que se multiplica a cada dia em nosso município diante do afrouxamento na fiscalização que decorreu da saída do Dr. Márcio, que era residente e atuante em Alto Paraíso de Goiás. Certo de vossa diligência e pronto atendimento desta demanda emergencial, atenciosamente a este subscrevemos. Vereador Marlone Dias Bernardes. Senhor presidente, como eu não posso, não está em matéria de votação, mas eu continuaria usando a tribuna, Vossa Excelência contabiliza meu prazo da tribuna. Eu quero cumprimentar aqui o ex-vereador Dr. João, sejam bem-vindos, né? Os ouvintes da Paraíso FM, todos os nossos ouvintes que têm acompanhado, e foi tão bom, e está sendo tão bom a sessão ser transmitida, porque a população, eles passam a participar dos trabalhos que essa casa vem prestando à nossa população. Eu queria falar aqui um pouco, não está dentro da matéria aqui, sobre alguns projetos que estão entrando na casa, e é preciso que, há muitos anos, nós temos vários projetos importantes que foram votados por essa casa,
que é preciso a gente acompanhar a execução desses projetos, né? A gente vai apresentando projeto, votando projeto, criando as leis, e nós não estamos acompanhando a aplicação dessas leis. Nós temos aqui, por exemplo, projeto de lei obrigando a Ceneago ela colocar a válvula de contenção de ar, que é da autoria aqui do ex-vereador João Iuge. Eu não sei se essa instituição, essa empresa já está prestando esse serviço. E, inclusive, tem prazo no projeto de cumprimento, e eles não cumprindo levará multa. O que a gente percebe que acontece aqui, praticamente na cidade toda, falta água. Nós temos aqui uma cidade onde as redes elas têm muito declive. Quando falta água e eles ligam o registro, tudo que é de ar eles vão empurrando. E o relógio começa a rodar só através de ar, sem passar água. Né? Então, isso aí é um projeto que foi votado aqui por essa casa, né? A gente tem que acompanhar. Quanto aqui ao Cisbango, o vereador citou muito bem, é que esse projeto já passou por essa casa, né, na gestão passada, e nós questionamos, foram aqui várias reuniões, esse projeto parece que foi rejeitado, ou foi vetado, se não me engano. Porque, e aqui nós temos a presença do ex-vereador João Iuge, que nós trabalhou bastante, vereador Canela, a gestão passada, que o prefeito não poderia celebrar nenhum compromisso com os outros municípios baseado nessa lei se não passasse por essa casa. Então, na época, não foi aceito que a Câmara ia fiscalizar e participar das decisões. Parece que esse projeto agora já vem, né, dizendo que toda ação quanto ao Cisbango, a Câmara primeiro tem que ser acionada. Gostei dessa parte, ok? Então, temos que estar muito atentos aos projetos, e essa é a minha preocupação, senhor presidente. E quando, sobre meus 2 ofícios, eu pedi meu afastamento, daí eu queria que as pessoas presentes aqui, os vereadores, vereadora, o presidente da casa, os nossos ouvintes, tivessem compreensão, porque eu pedi o afastamento de titular da Comissão de Avaliação de Imóvel. É porque, praticamente, a composição dessa comissão é toda indicada pelo Executivo. E eu, na condição de relator, aqui dessa casa, que vou relatar sobre permuta, essas coisas todas, eu não estou sentindo muita vontade. Então, eu preciso de ficar independente para que eu possa analisar, porque senão eu começo a fazer parte das reuniões, das decisões da comissão, e eu tenho que votar. Então, esse meu pedido é para garantir mais transparência, mais segurança, para que eu possa fazer aqui o meu relatório, na condição de relator, sobre matéria de interesse aí da comissão. Da outra parte é que, como eu estou relator da comissão, e eu estou me afastando também do outro conselho, exatamente para facilitar o meu trabalho aqui. Porque, de uma forma, eu tenho que votar as decisões lá do Executivo, né? Eu tenho sido um pouco duro, muitas coisas têm mudado, porque eu já tenho experiência quanto isso, e acredito que nós vamos ter, aqui dessa casa, vereadores que vão representar, né? Agradeço muito aqui pelo apoio. Então, esse meu afastamento aqui é para me dar mais transparência, segurança nas decisões que eu irei tomar aqui, quanto relator da Comissão de Justiça e Redação, que não aceitarei nem influência do Executivo em ninguém, quanto à execução aqui do meu relatório. Senhor presidente, muito obrigado. Mais algum outro vereador gostaria de usar a tribuna? Vereadora Rene, com a palavra. Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Gostaria de agradecer aos 15 cidadãos e cidadãs de Alto Paraíso de Goiás que participaram hoje do mutirão na Praça da Biblioteca. Foi lindo contar com a participação e voltar a colocar a mão na terra, né, depois de tanto tempo afastado por conta da pandemia. Queria parabenizar muito ao coletivo Mutirões Chapados pela iniciativa. E a participação de 3 crianças também, né? Muitas famílias foram lá ajudar a gente a harmonizar o espaço, a plantar, a transplantar algumas plantas, né? Então o espaço hoje está mais bonito, convido a todos e a todas para apreciar esse trabalho. Nessa visita
tive a oportunidade de falar com a Claudinha, que ela é nutricionista por parte da Secretaria de Educação, e também com a Mireta, que cuida do espaço da biblioteca, e ambas relataram que existem, e eu pude comprovar que existem partes da biblioteca cujo teto está destelhado. E por conta das chuvas passadas, a parte do forro interno está completamente mofado. Além da porta da frente estar emperrada, de alguns vidros estarem quebrados e da pintura descascada. Então a gente vai fazer um trabalho externo, né, para harmonizar o espaço, e percebe que a situação interna está muito trágica, né? Então, não deu tempo de preparar hoje uma indicação para a Prefeitura com relação ao cuidado do espaço da biblioteca, mas na próxima sessão legislativa ele será encaminhado. Gostaria também, como foi comentada na sessão de segunda-feira, sobre a campanha Nenhum Hectare a Menos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, cujos moradores, junto com o apoio de mais de 50 organizações e movimentos, iniciaram então essa campanha de proteção ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, chamada Nenhum Hectare a Menos. E eu vou ler, neste momento, todas as instituições que assinaram e que estão participando dessa campanha. Então, Aliados do Cerrado, Cine Delia, André Dibe Fotografia, Rede ProUC da UNB, Pare e Preste Atenção, WWF, Funatura, Rede Cerrado, Rede Sementes do Cerrado, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Asjor São Jorge, Servitur Ecoturismo, Brigada de São Jorge, Brivac Fogo, Rede de Apoio Chapada, a Turma do Cerrado, TM, Cerrado de Pé, AVE, Amigos Chapada dos Veadeiros, Instituto Aldeias, Pato Mergulhão, Amigos das Florestas, UNBCA Cerrado, BVCS, Rede de Integração Verde, Observatório da Justiça, IBC Cerrado, Nature Culture International, Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, Socioparques Veadeiros, F-Bons Oficial, Instituto Amada Terra, Rede Pouso Alto Agroecologia, Instituto Cerrados, ISPN Brasil, Eu Desacelero na Chapada, Central do Cerrado, Alternativa Terra Azul, Visite Veadeiros, Slow Food Cerrado, Conservation Strategy Fund, Rede Monitoria, ACEJOR, Teia Carta da Terra, ONG Belga Welvel, Alternativa Terra Azul, Central do Cerrado, Rede Contra Fogo, Fórum Cidadão de Alto Paraíso, Made in Chapada 062, Coletivo Já, Justiça Eco, Nature Invest, Rede Trilhas, Anan BR Oficial, Mais Cerrado. Senti falta da nossa Câmara dos Vereadores apoiando essa iniciativa. Eu acho que o patrimônio mais rico que a gente tem aqui na Chapada dos Veadeiros é o nosso Parque Nacional, que está sofrendo ameaças de redução. Eu sei que existe toda uma problemática por trás que precisa ser resolvida, isso não isenta a fragilidade que o parque tem nesse momento. Então, quero fazer um apelo aos vereadores e vereadora aqui presentes para que a gente também assine e faça parte, sendo mais uma organização que está querendo proteger o nosso patrimônio máximo, que é a Chapada dos Veadeiros. Obrigada e boa noite. Algum outro vereador gostaria de... Vereador Agenor com a palavra. Boa noite a todos, caros colegas, vereadoras, vereadores, todos os ouvintes da Paraíso FM, aos colegas presentes aqui na casa. Quero só fazer falar um pouco sobre a nossa visita hoje a São Jorge. Eu, vereador André, vereadora Helena, sobre o belo projeto da nossa vereadora Helena, que é o Pedala Criança, que ano passado foi feito dentro de Alto Paraíso e terá também sua edição em São Jorge. Parabenizar ela por esse projeto. Quem estiver nos ouvindo, que quiser participar,
será no dia 2 a 3, André? Dia 3, em São Jorge, de julho, no último final de semana, no primeiro final de semana do mês. Quem quiser participar, quem quiser doar, quem quiser ajudar os vereadores, né, nessa caminhada junto com a nossa vereadora. Aproveitamos, caminhamos pela vila. Lógico que já passa aquela imaginação também de ver São Jorge com esse tão sonhado calçamento. Conversamos com vários munícipes. Foi um dia bem produtivo. Foram nos passadas várias problemáticas do lugar. E com certeza a gente vai atender, a gente vai correr atrás, como a gente tem feito sempre. E assim, finalizando essa parte, mas também não deixando também de entrar num outro assunto aqui bem chato. Quero aqui deixar meus sinceros sentimentos à família do Pedro pelo falecimento do filho dele, uma criança de 2 anos por engasgamento. Que Deus abençoe essa família, dê sabedoria, porque é inimaginável que essa mãe e esse pai devem estar sentindo nesse momento. É um grande amigo da gente, todos aqui eu acho que conhecem eles. Fica aqui os meus sinceros sentimentos. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Bom, não temos, então vamos fase da ordem do dia. Hoje teremos a última discussão e votação do projeto de lei, né? Projeto de Lei Ordinário PL 08/2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ementa. Projeto de Lei Ordinária PL 008/2022, de iniciativa do vereador Marconei Corrêa da Silva, o qual dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências. Algum outro vereador gostaria de falar a respeito do projeto? Bom, não temos como voto o vereador Pastor Marlone. Voto a favor, senhor presidente. Vereador Andrezinho. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Genô. A favor, presidente. Bom, então esse projeto de lei, o PL 08/2022, foi aprovado por 7 votos a favor e uma ausência justificada do presidente da casa. Então foi totalmente a terceira e a última votação. Está aprovado. Agora eu quero pedir à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinário PL 10/2022 e que lê a ementa do projeto. Projeto de Lei Ordinária PL 010/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, bem como do Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres e da outras providências. Bom, algum vereador gostaria de falar sobre o projeto? Não temos como voto o vereador Agenor. Totalmente a favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Pastor Marlone. A favor, senhor presidente. Bom, então o projeto de lei foi aprovado por 7 votos a favor, uma ausência justificada do presidente da casa. Foi votado na sua terceira votação. Bom, quero pedir à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei ordinário PL 013/2022, que lê a ementa do projeto. Projeto de Lei PL 013/2022, de iniciativa da vereadora Helena Gomes, o qual declara de utilidade pública o Instituto Caminho do Meio Alto Paraíso. Algum vereador gostaria de falar a respeito do projeto? Bom, não temos como voto o vereador Pastor Marlone. A favor, senhor presidente. Vereador Andrezinho. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Genô.
A favor, presidente. Bom, então o projeto de lei foi aprovado por 7 votos a favor, uma ausência justificada do presidente da Casa. Foi aprovado em sua última votação. Fase da explicação pessoal. Algum vereador gostaria de usar? Bom, não teme, então vamos à tribuna livre. Dona Priscila pode usar ali, a senhora tem 10 minutos para fazer todo o seu discurso, e quando terminar, só fica à disposição se algum vereador quiser fazer alguma pergunta. E aí eu peço cada vereador que for fazer alguma pergunta, fazer uma pergunta só, cada vereador. Não, aí eu não entendi essa pergunta. É que a gente tem que gravar, né? Porque fica registrado nos anais. Eu estou lendo aqui, vai ficar difícil de voz. Eu fico aqui perto de você. Para mim é um prazer. Tá bom. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria que vocês me ouvissem com carinho, para que a gente possa se recordar, né, disso depois, das palavras que eu vou dizer. E eu não sei se todos sabem, mas recordar é lembrar com o coração. E lembrar com o coração é sentir. Então eu gostaria que o que eu dissesse hoje fosse lembrado com o coração, fosse sentido, né, por todos nós aqui e todo mundo que está nos ouvindo, tá bom? Primeiramente, eu queria agradecer a todas as mulheres que vieram antes de mim, as nossas ancestrais, que sofreram e lutaram muito para que eu pudesse estar aqui hoje, representando mulheres. E agradecer ainda a todas as pessoas parceiras que lutam e contribuem para as mudanças sociais tão necessárias para nós mulheres. Eu gostaria de cumprimentar também todas as pessoas presentes e todas as que estão nos ouvindo em casa, por meio da rádio, né? E dizer que é uma grande satisfação ocupar a tribuna da Câmara no dia de hoje, porque é quando o povo ocupa a Câmara que ela realmente cumpre a sua verdadeira função, que é dar voz ao povo e às diferentes pessoas a que ela representa. Então eu vou me apresentar brevemente para contextualizar a minha fala aqui hoje. Meu nome é Priscila Marília Martins, eu tenho 40 anos, eu sou nascida em Goiânia e da moda da minha mãe, nós somos uma família de goiano, do pé rachado, comedor de piqui e de lá de onde eu venho, de pamonha, né? Porque trem melhor que pamonha para nós é difícil. Eu estou aqui em Alto Paraíso há 4 anos e eu vim para cá trabalhar, então eu tomei da água daqui, né? E aí eu acabei decidindo ficar. Eu sou educadora popular, porque eu considero que qualquer espaço é espaço para a gente aprender. E eu sou pesquisadora acadêmica também, e trabalho com educação nas escolas, faculdades e outras instituições governamentais e não governamentais. Eu trabalhei quase 4 anos no IPEARTE, que é um instituto da Secretaria de Estado da Educação. Também passei pela Vila Verde e participei de projetos na Cidade da Fraternidade, no Exusa, no Seu Rodrigues, no Moinho, no Sertão. Então eu já rodei bem aqui, né? Eu aprendi muita coisa daqui, eu fiz muita amizade, ouvi muita história. Então eu queria aproveitar para mandar um salve e um beijo para todos os meus alunos, né, que eu me incentivo muito a ouvirem e acompanharem a vida política da cidade. Bem, eu sou formada em língua portuguesa e literatura na Universidade Federal de Goiás e também fiz mestrado lá. Os meus estudos, as minhas pesquisas e os artigos científicos que eu publiquei são sobre políticas públicas para as mulheres. Quem quiser ter acesso a isso é só digitar meu nome completo na internet, na plataforma Lattes também, que aparece currículos de pesquisadores no Brasil. E
poder ver o que eu já escrevi e o que eu já estudei e como eu discuto essas questões relativas às políticas para as mulheres. Né? Quem quiser ter acesso ao meu currículo é só digitar o meu nome completo na internet que pode achar. Então eu estou vindo aqui hoje como mulher e cidadã de Alto Paraíso de Goiás, como professora no município, estudiosa das ciências sociais, políticas e humanas, e como especialista em políticas públicas para as mulheres e integrante de movimentos sociais de direitos humanos e de mulheres. Eu queria trazer um resumido resgate da propositura do PL, que cria o Conselho das Mulheres, e alguns dados, informações e questionamentos sobre a importância desse Conselho e das temáticas que são afetas a ele. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito que ele esteja na ordem do dia, né? Mas lembrar mesmo que um Conselho Municipal é um direito do povo, né? E que está previsto no artigo 204 da Constituição, que fala sobre a participação popular por meio das organizações representativas, na formulação de políticas públicas e no controle das ações sociais em todos os níveis. Então, a reivindicação do Conselho das Mulheres não é um favor, né, do município. Ele é um direito da população, está pautado na lei e, no caso, na Constituição Federal, né? Dito isso, eu queria recuperar um caminho de muita luta que já aconteceu para que esse conselho pudesse sair do papel, né, até os dias de hoje. E foi a partir da morte da Oigna, tá? Do descaso do poder público e de uma série de violências que as mulheres na cidade vêm sofrendo. Estupros, feminicídios, assédios no trabalho, nas ruas, a morte de crianças e mães no parto no hospital municipal, entre outras coisas. Então, a gente formou um grupo de mulheres chamado Movimento Acolher, ou Movimento Acolher, que hoje tem por volta de 170 mulheres participantes, e a gente começou a pensar e a conversar entre nós o que devia ser feito para que as mulheres de Alto Paraíso deixassem de ser invisíveis e passassem a ser consideradas como cidadãs de verdade, né? E não apenas como voto ganho, como cidadãs de segunda classe, sem nenhuma voz. Algumas de nós nos reunimos muitas vezes e entendemos qual era a função do Movimento Acolher, que é um grupo de mulheres de Alto Paraíso que é laico, porque ele respeita as diferentes crenças e a fé de qualquer uma de nós, ou a ausência delas, né? Como deveria ser o Estado, inclusive. O grupo Movimento Acolher é suprapartidário, porque ele não tem qualquer vinculação a partido político. E ele luta contra o machismo, a violência, o racismo, o preconceito contra a população LGBTIA+, entre outras causas. E ele tem por função acolher, informar, orientar e empoderar as mulheres com relação aos seus direitos. Quando a gente começou a entender o que era o Movimento Acolher, a gente percebeu a necessidade de pensar um dos braços, a princípio, da raiz dos problemas. A falta de políticas públicas que promovem educação política e cidadania das mulheres na cidade. Algumas das mulheres de outros movimentos, de mulheres da cidade, já tinham dito para nós que já tinha uma lei de criação do Conselho da Mulher. Então eu fui pesquisar e já existia mesmo uma lei de criação do Conselho da Mulher. Ela foi feita em 2007 na administração do ITER. Acontece que essa lei de 2007 era completamente inadequada. Ela era pouco democrática e não falava do fundo, que é o que ajuda na sustentação material de um conselho, né? Enfim, a gente procurou um monte de gente que não fez nada e não estava nem aí mesmo
para a situação das mulheres no município. Quando a gente começou a pressionar o poder público com passeatas e tudo mais, a gente até virou tema para os candidatos na eleição para prefeito. Que até passaram a lembrar da gente, que afinal de contas a gente vota, né? Passada a eleição, a gente foi conversar com a Patrícia Mello, que é a secretária de Proteção Social, e ela disse assim, bora fazer então uma eleição para a gente montar um comitê da rede de proteção social e reformular a lei? E assim foi feito um edital de chamamento público, amplo, divulgado, né, para a eleição desse comitê. Venceu a chapa das Manas, proposta pelo Movimento Acolher, que tinha 5 representantes e 5 suplentes da sociedade civil organizada, que tinha de mulher estrangeira até mulheres da Cooper Frutos, lá do Silvio Rodrigues, mais as cadeiras paritárias do Executivo, né? Numa eleição, num dia que choveu de doer, e quase 70 mulheres da cidade foram debaixo de um pé d'água, votar para escolher seus representantes no comitê. Eu posso afirmar que não se tem notícia em Alto Paraíso de Goiás de um processo democrático desse nível, com tamanha participação social e representatividade, para um comitê que nem tem a importância que tem um conselho. Isso significa que as mulheres queriam e precisavam de mais desse tipo de coisa, né? Então, foi um processo muito lindo, muito educativo e que serve, sem sombra de dúvida nenhuma, como modelo para a cidade. Por fim, o projeto de lei foi entregue ao Executivo e nem o jurídico deles tinha muitas observações sobre o texto final. Foi um trabalho de pesquisa muito acurado, muito bem feito. E é preciso que vocês saibam que cada vírgula desse PL que vocês receberam foi minuciosamente observada por esse coletivo de mulheres. E Patrícia, cumprindo seu compromisso como cidadã e representante do Executivo, apresentou o PL para assinatura do prefeito. E por isso, nosso agradecimento gigante para a Patrícia e os nossos cumprimentos ao prefeito, que cumpriu a promessa de campanha. É preciso reconhecer aquilo que é feito, né, durante a gestão também. Então, foi essa luta, a história toda que, no meu ponto de vista, né, sobre esse lugar do qual eu participei, nos trouxe aqui até hoje. Então, feito o resgate dessa memória, dessa história, que é fundamental para a gente entender de onde a gente vem e para onde a gente vai, eu queria mencionar alguns dados importantes que não nos deixam ter dúvida sobre a imprescindibilidade desse comitê. Eu vou tentar ser breve, porque para cumprir meu tempo, tá? Por favor. Segundo dados da Associação Nacional do Registro de Pessoas Naturais, ARPEN, somente nos primeiros 4 meses deste ano de 2022, 5.931 crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil, de acordo com dados levantados pelos cartórios de registro civil. Esses números reforçam a necessidade que muitas mães têm de criar os filhos sozinhas em razão da ausência dos pais. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Mauro Borges, colhidos em 2016, Alto Paraíso é a 5ª cidade de 246 municípios com a maior taxa de crimes contra a dignidade sexual no estado de Goiás. Isso inclui estupro, assédio, casos de tráfico de mulheres com finalidade de exploração sexual, entre outras coisas. É o 5º município em 246. E segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, dados que a gente obteve via Lei de Acesso à Informação, Alto Paraíso foi, de janeiro de 2019 a abril de 2020, proporcionalmente ao número de habitantes, é claro, a cidade com mais registro de violência contra as mulheres da Chapada dos Veadeiros. Ou seja, a cidade mais violenta para as mulheres entre 8 municípios. E olha que a nossa população é menor que Campos Belos, Cavalcante e São João da Aliança.
Nós tivemos 106 crimes registrados nesse período. Imaginem quantos não são registrados. Porque as vítimas têm medo, são mal atendidas. Enfim, eu trouxe esses dados aqui, tá, compilados da segurança pública, que são dados aos quais a gente teve acesso e sobre os quais nós estamos desenvolvendo um diagnóstico, uma pesquisa, tá? Nós do Movimento Acolher, a gente está em articulação tanto com a Universidade Federal de Goiás quanto com a Universidade de Brasília, para que seja montado um observatório da mulher na Chapada dos Veadeiros, a fim de monitorar as políticas públicas para as mulheres nestes municípios. Então eu trago aqui e entrego às mãos de vocês esses dados da segurança pública no estado de Goiás em relação, né, à violência contra as mulheres no município. Enfim, eu já estou encaminhando para a minha finalização. Eu trouxe aqui para ilustrar apenas alguns poucos dados. Mas nós mulheres temos muitos questionamentos também. Por exemplo, quais são as políticas públicas do município para pensar nas mulheres que criam seus filhos sozinhas, porque os pais decidiram não assumir a responsabilidade pela criação dos seus filhos? Quais são as políticas públicas do município para evitar que crianças e mulheres morram no parto, no hospital da cidade? Quais são as políticas públicas no município que orientam pais e demais estudantes nas escolas sobre questões de violências contra mulheres, adolescentes e meninas? Quais são as políticas públicas do município para evitar que mulheres e meninas sofram violências dentro das suas próprias casas e nas ruas da cidade? Quais são as políticas públicas do município para habitação e trabalho de mulheres, chefes de família, que trazem o sustento para suas casas? Elas são mais de 45% da população brasileira, segundo dados do IBGE. Eu, particularmente, não consegui achar, depois de muita pesquisa, resposta para esses questionamentos sobre as políticas públicas para mulheres no município. E isso, sim, é para a gente refletir muito. É muito preocupante. Muito preocupante. Se Alto Paraíso tem mais de 50% de sua população composta por mulheres, segundo os últimos dados do IBGE, se somos no município mais da metade da população, por que não há políticas públicas que nos atendam, que nos deem dignidade? Será realmente que nos preocupamos com as mulheres de Alto Paraíso? Já estou me encaminhando para o final. Para finalizar a minha participação aqui, eu gostaria, depois de tudo que eu disse, que vocês refletissem sobre a importância desse conselho e sobre a real e indispensável participação de homens na tomada de decisões deste espaço. Espero, sinceramente, que ao invés de jogar nossa sujeira para baixo do tapete, dizendo por aí que estamos cuidando das mulheres, meninas e adolescentes da cidade, que a gente possa, homens e mulheres, juntos, cuidar e honrar de fato a existência daquelas que são a origem de tudo, daquelas que são a força da criação, a potência da luta, da transformação, nossas mães, irmãs, filhas, sobrinhas, netas. Que Alto Paraíso possa ser uma referência não só no turismo, mas no cuidado com as mulheres que aqui estão. Eu agradeço a cada um e a cada uma pela escuta, a todas as pessoas que entendem, honram e lutam pela vida das mulheres. Muito obrigada e boa noite a todos.
quem quiser e precisar da elaboração desse diagnóstico que está sendo feita para a cidade de Alto Paraíso, pode me procurar, né? Eu tenho um e-mail que é PRI de Priscila, UFG de Universidade Federal de Goiás e DH de Direitos Humanos, priufg@gmail.com. Agradeço a participação. Bom, eu quero perguntar se tem algum vereador que gostaria de fazer a pergunta. Eu queria dizer a Priscila que passou 8 minutos, mas eu sei que o assunto é muito importante, então não quis cortar a palavra. Viu? Algum vereador, se quiser, está com a palavra. Vereador Helena, a palavra. Senhor presidente, eu não quero nem perguntar, né? A gente tem ciência de alguns dados que acontecem na cidade e eu estou aqui impressionada com esses dados, né? Porque às vezes a gente conhece muitas coisas e aquilo que a gente não tem conhecimento, né? Então a gente fica assim, eu fiquei assim meio, meu coração dá uma apertada quando vocês escutam essas informações que acontecem. Você vê a Alto Paraíso é tão pequeno para tanta violência, né? Quinta cidade, são 246 municípios, né? Alto Paraíso está em 5º lugar. Então, a gente fica assim, né? Um pouco de tristeza, né? Ao mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, a gente fica feliz por essas ações e que a gente não está parado, que nós não estamos de braço cruzado. Então, para mim, eu fiquei assim, muito feliz por esse projeto, porque parece que nada saía do papel, nada dá certo, tudo fica parado, nada se desenvolve, nada é apurado, nada tem justiça. Então, isso dá uma sensação de não fazer nada. Mas eu fiquei assim, e quero parabenizar todas essas mulheres que tiveram de frente, Priscila, Ângela, uma equipe de mulher muito forte, né? E as mulheres, então, quando juntam tudo, menino, eu fico assim, sabe, né? Na Genoa, você está até balançando a cabeça aí, né? Mas é muito bom saber que as mulheres parece que acordaram, né? Eu entendo assim, as mulheres acordaram. Então, presidente, só é esse comentário, não é nenhuma pergunta. Marconei com a palavra, ele tinha pedido, vereadora Reni, mas assim que Marconei falar, eu passo a palavra para a senhora. Bom, o meu também não é pergunta, é simplesmente parabenizar todos vocês, né, por essa conquista que não é da Câmara, é de vocês, né, e também fiquei muito triste com esses dados, né, a gente imagina até que esse número ainda é muito maior, né, e para a cidade é péssimo, né, e para as mulheres, para as pessoas que aqui vivem, né, então a gente precisa ir trabalhar não só com esse conselho, mas criar outros espaços, né? Eu até já vou pedir aqui o Caleb para fazer os estudos sobre a montagem da Procuradoria da Mulher. Não sei se já tem alguém trabalhando nessa matéria, já tem, né? Então, perfeito. Então, são espaços que vão dar mais, vão melhorar o espaço da mulher no município, né? E garantir que esses direitos também sejam respeitados. Obrigada, parabéns aí pelo trabalho. Vereadora Reni, com a palavra. Boa noite mais uma vez. Gratidão, Priscila, por trazer essa voz. Queria só fazer uma provocação para minha colega aqui, que, na verdade, as mulheres, não é que elas acordaram, elas nunca dormiram, mas agora elas têm voz e a voz está sendo escutada. Então, desde o começo da nossa campanha também foi uma pétala muito forte do mandato coletivo permacultural de trazer as mulheres no paraíso, e a gente se comprometeu com políticas públicas voltadas às mulheres. A própria vereadora Helena apresentou uma lei que foi sancionada, que a gente também estava em estudo, mas agradeço muito ela por ter tomado a frente disso, que é a Lei Maria da Penha aqui na cidade. Então, nenhum servidor mais será contratado na nossa cidade que tenha participado de violência contra a mulher. Então, essa já é uma amostra de uma política pública que foi implementada nesta gestão. Vereador Marconei, se você quiser essa parceria junto com a gente, também fique à vontade. Estamos
em fase de estudos finais para trazer a Procuradoria da Mulher aqui para a nossa cidade também, através da Câmara dos Vereadores. E estamos também em contato com a Semente Amarela, né, que faz parte do Instituto Caminho do Meio, que acabou de de receber a DUP, para encaminhar mais um projeto de lei para casa, será protocolado amanhã aqui na Câmara dos Vereadores, com respeito ao parto delas, né? Então, essa preocupação com relação ao parto das mulheres aqui, de que maneira isso está sendo feito, de como que a gente consegue também emendas parlamentares para futuramente, quem sabe a gente ter o nosso hospital maternidade aqui na cidade. Então, muita coisa está sendo feita nos bastidores, mas logo, logo vocês vão receber mais notícias de políticas públicas voltadas às mulheres. E é um comprometimento nosso de estar sempre atentos e abertas para sugestões. Quantas vezes já nos reunimos, né, Priscila, em pedindo esclarecimento com o secretário da Saúde e em outras finalidades também com essa preocupação. Então, a gente continua aberto, mas a gente não pode prover todas as informações ou os resultados. A gente precisa dessa participação popular. Então, acho que o Conselho da Mulher é fundamental e muita coisa boa vai surgir desse conselho que vai poder ser encaminhado direto para o Executivo ou para nós aqui no Legislativo, para que mais políticas públicas sejam criadas em defesa das mulheres. Então, parabéns ao Movimento Acolher, ao Movimento Acolher. Estamos juntos, conta com a gente e é isso. Gratidão mesmo. Então, de parabéns. Mais algum vereador gostaria de estar falando? Vereador Pastor Marlone, com a palavra. Senhor presidente, quero parabenizar a Priscila pela palavra. Eu sei muito bem o que você narrou. Eu prestei um serviço de sacerdote 22 anos e eu me deparei com essas situações que você menciona e eu ter que direcionar as pessoas a psicólogo, a delegacia, até no sentido de agressão. Eu sei o quanto que é importante, sei da importância, porque quando você defende o direito, eu particularmente, eu sou contra qualquer tipo de agressão, de violência total, né? E hoje eu estava conversando com um rapaz, até comentei isso com a menina que trabalha aqui. Eu fui à prefeitura e encontrei um rapaz, e ele estava dizendo para mim que sentia muita dor dentro dele, porque ele queria ir para a escola e ele estava sem sapato para ir para a escola. Daí os colegas dele iam olhar para ele, isso marcou muito comigo, né? E ele disse que doía dentro dele. Eu entendi, porque eu já passei por isso. Tá? Eu sou nascido e criado em Alto Paraíso. Somos 7 irmãos, 5 homens e 2 mulheres. Nós fomos criados aqui sem pai, sem mãe. Perdemos nossos pais muito jovens. E eu ter conseguido sentar aqui para cumprir a missão, porque não é uma opção política, porque eu tenho outras formações, né? E essa bandeira é muito importante. Senhor presidente, só permite eu concluir. Eu até preparei um texto aqui, eu sei que em função do horário não é possível que eu venha narrar tudo isso. Mas eu me lembrei de uma coisa, Esther. Esther colocou a vida dela em risco para salvar a nação. São coisas que dá para você refletir e entender. Alguém tem que brigar, né? E às vezes um dos maiores mal que acontece hoje no país é o silêncio das pessoas, está vendo das mulheres. Tem que falar. Eu acho que esse conselho ele será o ouvido das pessoas, né? Muitas coisas o conselho não vai poder resolver diretamente, mas, e uma coisa eu aprendi, a porta de resolver problema de agressão é a porta da delegacia da Polícia Civil. Porque muitas vezes as agressões começam dentro de casa. Isso é meu ponto de vista, entendeu? Porque se não houver punição, né, não é só paz e amor, não. Precisa, sim, de penalidade. Porque nós temos hoje, por exemplo, as mulheres, elas são medidas, às vezes, por seus próprios maridos. Entendeu? Eu não vou denunciar porque eu tenho... Não, exatamente isso que gera um ponto complicado. Eu acho que esse conselho, ele olha tudo isso, né? Nós temos aqui em Alto Paraíso, eu acabei de fazer aqui um ofício, pedindo a presença permanente de um promotor. Nós temos aqui uma delegada que, por sinal, tem trabalhado bastante. Então, na minha forma de ver, eu, Marlon, sou contra qualquer tipo de violência contra o ser humano. Porque o ser humano, para mim, é muito importante. Por que eu falo isso? Porque eu tenho irmão,
Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho família. Então, no meu caso, eu defendo a liberdade total do ser humano. Então, parabéns por esse trabalho. Né? Acho que você é a pessoa que está diretamente envolvido com essas pessoas. E o número de mulheres participando é muito grande. Parabéns. Mas não deve se calar. Acredito que esse é o primeiro passo. Senhor presidente, desculpa aí. Obrigado. Mais algum vereador gostaria? Vereador Andrezinho, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Também não é uma pergunta, não, senhor presidente. É mais um agradecimento a todas vocês por defenderem essa bandeira com tanta dignidade. Um tema tão importante hoje no século XXI, né? E a gente... Estou aqui com um relatório que você pôde nos passar, Priscila. E realmente é triste. Você vê aqui a cidade de Alto Paraíso de Goiás entre as 10 piores do município. Um estado que conta com 246. Então, realmente é triste. Eu acredito que precisa dessa parceria, tanto legislativo quanto executivo, e não podemos deixar de fora, de forma alguma, a segurança pública envolvendo as nossas polícias locais. Eu acho que precisa entre essas parcerias para construir e consolidar uma política pública para a proteção da mulher, um tema tão importante na nossa sociedade. E realmente eu fico muito feliz quando eu vejo você defendendo essa bandeira, quando eu vejo as demais representando as nossas mulheres aqui na nossa Casa Legislativa. A vitória são de todas vocês. Parabéns. Mais algum outro vereador gostaria de fazer pergunta? Bom, não querendo, pode fazer suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né, esse espaço concedido, dizer que o movimento social, ele serve enquanto aliado, né, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. Né? Eu acho que o que todas queremos é o bem comum. No caso, o cuidado com as mulheres em Alto Paraíso. Você falou, vereador, chega para nós, a gente atende como se a gente fosse Estado. É todo dia mulher ligando para a gente socorrer mulher no meio da madrugada que está apanhando de marido em algum lugar. É a gente que faz esse tipo de coisa. Às vezes não é a polícia que elas procuram, porque às vezes, em grande parte das vezes, a polícia não tem aparato e também não tem a formação necessária para lidar com esse tipo de coisa. Porque acha que é isso. Marido e mulher não mete a colher. Não, a gente mete a colher sim. A gente tem que meter. É crime, gente. É crime. Não se pode bater mais nas mulheres. Não se deve bater nas mulheres. Né? Então, assim, é sobre isso. Nós estamos juntos, é uma luta de todos nós para que a gente consiga preservar a vida das nossas mulheres. Né? Então, é um pedido mesmo, né, de socorro, de ajuda, para que nós, movimento social, legislativo e executivo, possamos trabalhar juntos, homens e mulheres, na defesa da vida das nossas mulheres, das nossas meninas, das nossas adolescentes. Não foi uma nem duas alunas que deixaram de frequentar o cursinho para Enem à noite porque não tinha como voltar para casa, porque se sentia insegura, pela quantidade de estupros que ocorrem na cidade, de tentativas de estupro. Então, assim, a gente precisa zelar por isso. As meninas estão deixando de estudar porque não conseguem frequentar a escola à noite, se elas não têm com quem voltar. É sobre isso. Eu deixo aqui os meus agradecimentos por essa escuta. Peço que a gente leve isso para casa para sentir, porque é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós, o cuidado com meninas, adolescentes, crianças, né, com a vida em Alto Paraíso de Goiás. Agradeço novamente, me coloco à disposição, né, para quaisquer informações, esclarecimentos. A gente continua fazendo análise e pesquisa a respeito dos dados que o município oferece, né, e eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente não tem dados, a gente não tem política pública para isso, né? E é isso, agradeço novamente, estamos aí, Movimento Acolher, à disposição do Poder Público para um trabalho conjunto. Muito obrigado.
Então, quero já partir para o encerramento. Boa noite, doutor João, que chegou depois que já tinha começado a sessão. Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Paraíso FM. Em nome de Deus, do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada a sessão ordinária, convocando a próxima sessão ordinária para dia 20 de junho de 2022, horário excepcional de 20 horas. E que todos vão com Deus.